Nossa, está custando. Ó, gente, voltei, página 261. Nicolas, faz um favor, leia a página 261, o pedacinho, ó, o azul e o amarelo. Nicolas, pode ler para mim. No dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República no Brasil. O período da Primeira República foi marcado pela política do café com leite, na qual paulistas e mineiros se revezavam no poder. Leia o outro azul, Nicolas. Durante a Primeira República, foram realizadas reformas na região central do Rio de Janeiro, para tornar a capital mais moderna, porém, essas ações prejudicaram a população pobre, que foi expulsa de suas moradias. Leia o outro rosa. A população pobre não foi beneficiada com a implantação do regime republicano. Assim, essas pessoas continuaram a viver em condições precárias. Então, vamos lá agora. O Brasil se moderniza. Vamos lá para a página 262. Página 262. Ó, 262. Vamos lá. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização. Novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias, que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direito ganharam força. Então, aqui nós já estamos no novo século. Indústrias e operários em São Paulo, em 1907 a 1929, o aumento de empregos. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. Leia para mim. Marcos Felipe, está na sala, Marcos Felipe? Marcos. Tia. Você está na sala? Então, vamos ler aí. Estou aqui, ó, na página 200, ó, página 264, aqui, ó, na passagem, vamos ler. Na passagem do século XIX para o século XX, diversas mudanças afetaram o cotidiano da população brasileira. O crescimento de industrialização do país atraiu muitas pessoas para os grandes centros urbanos, principalmente para a região sudeste do Brasil, onde a maioria das fábricas foi instalada. Além das pessoas vindas das regiões dos países, milhares de imigrantes se dirigiram para as grandes cidades à procura de emprego. Espera aí, Marcos, isso aí. Então, principalmente na região sudeste, muitas pessoas começaram a vir. Tanto Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, o Brasil inteiro também começou a receber diversos imigrantes, italianos, japoneses, todos eles. Nesse período, algumas tecnologias transformaram o cotidiano das pessoas, principalmente daquelas que viviam nos centros urbanos. As inovações atingiram os meios de transporte de áudio, Gustavo está com o áudio ligado, e de comunicação, além das formas de lazer. Gente, a chegada da eletricidade ao país, por exemplo, permitiu a substituição dos bondes de tração animal por bondes elétricos e dos lampiões a gás por lamparinas. Nessa época, muitas pessoas também passaram a usar automóveis e telefones. Além disso, o cinema tornou-se uma nova opção de lazer. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Tia Lurdinha andou de bonde à beça.
eu andei de bonde elétrico, eu andei num veículo chamado trolebus, que era também ligado à eletricidade. Eu pegava o bonde aqui no Porto Velho, eu ia até Niterói de bonde. Era uma delícia. Todo aberto, bonde, a gente não tinha perigo, porque era tudo muito bom. E eu também peguei o Lampião. Na minha casa, quando eu era pequenininha, ainda não tinha luz elétrica. Então, tia Lurdinha também, na casa dela, também tinha Lampião. Então, tia Lurdinha também, ó, viu como eu sou velhinha? Vocês pensam que não? Eu sou velhinha. Então, aqui, ó, esse aqui eram os automóveis lá atrás, ó, lá no passado. Lá eu ainda peguei também esses automóveis, eu ainda vi muito. Mas aí, lógico que não tinha, quando eu já era assim, da idade de vocês, já não tinha mais a quantidade que tinha na época. Já tinha menos, já começaram a vir coisas mais modernas. Mas eu ainda peguei. Olha só que coisa boa, eu adorava andar de bonde, gente. Vamos na página 267, 267. Ó, 267. Leia para mim as indústrias no Brasil. Leia para mim. Carlos Eduardo, você está na sala? Carlos Eduardo? João Pedro Oliveira, está na sala? E João Pedro? Ô, tia, eu posso ler? João Pedro? Quem é que está me perguntando? Gustavo. Lê, Gustavo. Pode ler isso aí para mim. Pode ler. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústria tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura e, assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. Pois é, olha, aqui tem uma foto de operários reunidos em frente à fábrica em São Paulo, em 1910. Então, olha só, será que é possível a gente afirmar se naquela época havia trabalho infantil, gente? Olha só a foto. Tem crianças na foto? Crianças. Tem crianças? Tem muitas crianças. Isso mesmo. Ó, isso aí é a foto de alguns operários em frente à fábrica e, entre eles, há muitas crianças. Naquela época, ainda não havia leis que combatessem o trabalho infantil, nem leis que assegurassem alguns dos direitos básicos das crianças e adolescentes, como, por exemplo, de ir à escola. Hoje existe uma lei, né, que combate o trabalho infantil, e a criança é obrigada a estar na escola. A partir dos 4 anos de idade, a criança tem que estar matriculada. Então, lá em 1910, 1920, as pessoas tinham o básico para aprender a escrever o nome. Muitas pessoas dessa época nunca fizeram de 1º ao 5º ano. Muitas pessoas só aprenderam a escrever exatamente o nome deles. Se vocês observarem dentro de uma família, tem muitos avós que estão lá de 1910, 1920, que eles não sabem ler. E muitos não sabem nem escrever. Sabem o básico, assinar o nome numa identidade. Até pouco tempo, tinham pessoas que botavam os dedos
quando iam votar, era o dedo para fazer a digital. Por quê? Porque naquela época não era obrigado a ir na escola. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e a de produção de alimentos. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela de operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser maioria de trabalhadores nas fábricas. Como é que era o trabalho nas fábricas? Leia, Miguel Fernandes, lê para mim. O trabalho nas fábricas. Lê o primeiro parágrafo. O quê, tio? Ô, Miguel, a tia pediu para você Tá acompanhando os trabalhos nas fábricas. Para ler 67. Oi? Oi? As condições, Miguel tá aí. as condições de trabalho nas fábricas eram precárias, como não havia direitos trabalhistas nessa época. As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia. Muitas vezes, os operários não tinham direito de descansos aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e o ambiente era sujo, mal iluminado e mal ventilados. Isso aí. Era comum, gente, muitos operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e da falta de segurança. Não tinha segurança. Não tinha. Muitas vezes, os funcionários trabalhavam até domingo. Eles não tinham um dia de descanso. 14 horas por dia. Veja bem, hein? Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas, caso qualquer regra fosse desobedecida. Então, quando o operário desobedecia uma regra da empresa, o pagamento deles sofria multas. Algumas empresas chegaram a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros. Para as mulheres, as condições ainda eram piores, pois recebiam um salário muito menor do que o dos homens, o que eu acho totalmente injusto, né? Porque a mulher ela trabalha muito. Vamos na página 268. Os operários se unem. Maria Helena. Oi, tô aqui. Esse amarelo aqui para a tia Lurdinha. Lê isso aqui para mim, Maria Helena. Vivendo valores. A união dos trabalhadores é fundamental para que eles possam lutar por melhores condições de trabalho. Juntos, eles têm mais força para fazer reivindicações. Muitos dos direitos que os trabalhadores possuem atualmente foram conquistados por meio da mobilização conjunta. Isso aí. Eles se uniam para reivindicar melhorias, porque muitos deles estavam insatisfeitos com o trabalho deles, né? Com a condição de trabalho. Muitos que trabalhavam na fábrica já haviam atuado na luta dos direitos trabalhistas nos países deles lá de origem, que eles vieram. Então, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos sindicatos no Brasil. Cada profissão tem um sindicato que toma conta. Sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos médicos, sindicato dos dentistas. Então, cada categoria tem o seu sindicato. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que tudo que eles fossem pedindo fosse atendido. Na luta por direitos, os trabalhadores organizavam muitas greves. Entre as reivindicações estava a redução da jornada de trabalho de 14 horas
para menos horas de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento de salário, férias remuneradas e proibição de trabalho. Aí já começou a proibição de menores de 14 anos trabalhando. Muitos movimentos que existem ainda hoje buscam o cumprimento de leis que estão presentes na lei que consolidam os trabalhadores. Então, é muito difícil, às vezes, a gente pensar que houveram, né, tantas lutas, né, dessas pessoas que vinham de outros países aqui para o Brasil para trabalharem. Então, muitas vezes, as pessoas não tinham condições de trabalhar. E, depois que houve essa consolidação da lei de trabalho, os menores de 14 anos não puderam mais trabalhar. E agora é muito mais difícil também, né? Porque muita gente não aceita menor nas empresas. Agora ainda existe esses pequenos... Como é que é? Essas empresas que contratam menores para aquelas horinhas de trabalho e depois, se eles ficarem nas empresas, que eles se tornam maiores de idade, eles aproveitam esses trabalhadores, essas pessoas, para outros serviços. Então, vamos lá. Eu vou fazer a chamada. Hoje é dia 26. Mesmo que a gente acabe mais cedo um pouquinho, quem eu for chamando pode ir sabendo, mas vou tornar... Vamos parar, vamos desligar o áudio, Gustavo. Obrigado. Desliga o áudio de Gustavo e Alice. Olha só, estou falando outra vez. Tem atividade de história na plataforma, tem que ir na escola buscar a pastinha com os resultados das avaliações e dentro tem um simulado da FTD. Vocês vão fazer, vão marcar o cartão resposta, vão devolver na escola e nós vamos corrigir. Não pode haver rasura no simulado, hein? Eu vou fazer a chamada e vocês podem, até amanhã. Agatha,